Olá, estamos começando mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí. Você que nos acompanha sabe que a gente tem uma série de episódios que você pode aí curtir, maratonar, falando sobre o mundo do trabalho e outras inovações que a gente traz para vocês. E olha só, hoje a gente vai fazer uma viagem, mas não é qualquer viagem não, uma viagem pelo mundo dos vinhos, sabores, histórias que atravessam aí continentes, né? Esse universo maravilhoso. Aqui nos nossos estúdios a gente recebe nomes incríveis da área de alimentos e bebidas. De um lado, o Sérgio Cruz, ele que é... Vou ter que ler, viu, gente? Porque é muita coisa aqui que ele é. Ele é sommelier, embaixador de marcas, palestrante, docente convidado do Senac São Paulo, aqui para o Senac Piauí. Vai ter uma programação chamada Rota dos Vinhos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Ele tem mais de 15 anos de experiência no universo das bebidas e uma formação que passa por vinhos, destilados, coqueteleira e gastronomia. Muito obrigado por ter vindo, Sérgio. Obrigado. Prazer Obrigado receber pelo você convite. aqui. Prazer enorme estar aqui mais uma vez no Senac. E o Ézio Ferreira, ele que é profissional com a trajetória sólida construída na prática, com passagens, por grandes operações do país e especialista em desenvolver equipes e elevar a experiência do cliente na hospitalidade. Seja muito bem-vindo, Ézio. Muito obrigado. Satisfação estar aqui. Um prazer enorme participar do podcast e dessa troca de conhecimentos aqui. O Sérgio, especificamente, veio ao Piauí para um evento do Senac, que é o Rota dos Vinhos, né? Quando esse episódio for ao ar, já tem passado, mas é bom a gente falar um pouquinho sobre o que é esse momento seu aqui nesse evento, um evento que é dedicado ao vinho, tá, Ao gente? vinho. Maravilha, maravilha. Não, a ideia, a gente teve essa construção dessa ideia, desenvolver alguma coisa junto ao Senac, né? Mostrar um pouco mais para o pessoal o que é o mundo do vinho, mas de uma forma mais tranquila, uma forma mais leve, né? Uma forma que eu gosto sempre de estar debatendo sobre o vinho, aquela forma lúdica, né? De você entender de ponto a ponto que a gente fala, né? Da vinha à taça, o que é realmente esse mundo maravilhoso do vinho. De uma forma bem descontraída, bem tranquila, fazer que um público em geral, ele entenda mais sobre esse universo. E seja também um apreciador, né? Porque assim, eu tava vendo aqui, eles abriram, colocaram aqui, eu não sei nome de nada, gente. Colocaram aqui Um corta-gotas. Um corta-gotas. Exatamente. Serviram na taça, um aroma agradabilíssimo. Então, assim, já gostei, viu? Opa! Então, quem tá assistindo a gente certamente vai gostar também. Mas, Sérgio, sua carreira mistura mercado, educação, Sim. experiência sensorial. Em que momento o vinho, especificamente, deixou de ser apenas uma bebida e virou um estudo, um objeto do seu campo de trabalho? Vou beber o vinho, tá, gente? Não, fica à vontade. Vou provar, tá? Vamos lá, prova Eita, aí. dona Elaine, ó. Vê se tá prova e vê se você aprova, né? Ó, essa é uma pergunta muito bacana, porque, lógico, eu já consumo vinho aí há um certo tempo, mas tudo começou mais ou menos aí 22 anos atrás, porque oficialmente eu sou da área de marketing, né? Eu trabalhava com marketing promocional, atendendo laboratórios e algumas indústrias farmacêuticas. E um belo dia eu falei, preciso tirar umas férias. E aí eu fui para a Serra Gaúcha, fiquei 10 dias na Serra Gaúcha visitando o quê? Visitando vinícolas. E não conhecia absolutamente nada sobre esse universo. Inclusive é pauta da palestra que a gente vai fazer hoje. Uhum. E aí fiquei... Como chama a palestra? Da rota das vinhas à taça, né? Uhum. Ah, dos vinhedos às taças, é isso daí. O André que tá aqui com a gente, coordenador nosso de gastronomia. Obrigado, André. Então, falar um pouquinho desde como funciona o vinho lá na fonte, lá na terra, na plantação, né? Então, essa é a ideia. E aí, eu voltei para São Paulo, fiquei pensando nessa história de tudo aquilo que eu conheci, todas as vinícolas, aqueles vinhedos, aquela imersão no mundo do vinho. Voltei para São Paulo e aí me deu um estalo. Depois de uns dias eu voltei para a Serra Gaúcha, armei lá uma representação e saí do meu mercado de marketing promocional e me dedico a esse mundo de bebidas praticamente que há 20 anos. E aí eu comecei realmente me profissionalizar isso. Então o vinho saiu, eu como consumidor de vinho, e aí entrei pro mercado realmente e estou até hoje ainda. E tem muito de paixão nisso, né? Porque esse lance de trabalhar com o que gosta é muito importante, né? Ézio, sua trajetória é marcada, né, pela prática e pela gestão. E como o vinho entra nessa construção aí de experiências memoráveis para o cliente? Primeiro que para eu entrar nesse mundo, né, eu fui, como é que eu falo?
eu fui fascinado pelo que o vinho entregava dentro do serviço, né? Então, assim, quando você via todo o serviço de vinho dentro dos restaurantes, você começa a ter uma paixão por aquilo, você começa a ver o que impacta, né? E eu costumo dizer que dentro da experiência do cliente, dentro dos restaurantes em si, ou restaurante de rua, ou hotelaria, né? Ou alimentos e bebidas de hotelaria, ele é um grande potencializador para uma experiência, né? Então, assim, não é só simplesmente ali o que está envolvido dentro do restaurante, a comida, o ambiente. Eu acho que tudo tem um porquê quando você está dentro dessa experiência e o vinho ele vai de encontro a isso, né? Eh, não quer dizer que seja um vinho caro ou um vinho mais acessível, é como é conduzido, né? Eu acho que a experiência eh, de excelência para dentro de alimentos e bebidas, de um restaurante, ele está no entendimento. Primeiro eu digo que tem que entender o cliente para poder atender. E Exatamente. aí uma equipe bem instruída, uma equipe bem direcionada, que conheça bem sua carta de vinho, ela vai fazer com que aquela experiência do cliente seja memorável e traga um encantamento, que é isso que a gente busca no dia a dia. Você veio para esse evento, né, que a gente está falando, Rota dos Vinhos, e especificamente, o que significa na prática ir do vinhedo à taça? Ó, na prática, quando a gente fala nesse assunto, a ideia é tirar um pouco do bloqueio que as pessoas têm do mundo do vinho. O vinho não é uma bebida que é elitizada. Pois O vinho é é. fácil de você entender, mas a gente tem que compreender a raiz do vinho, a história de mais de 8.000 anos, né? Então, o que aconteceu com o vinho nessa trajetória? Então, é isso que eu sempre busco, levar esse conhecimento para as pessoas de uma forma muito prática, muito tranquila, que elas possam ter uma intimidade com uma garrafa de vinho. É E isso. bebam vinho, né? E bebam vinho, simplesmente, você abre a garrafa, se você tem uma caneca, um copo de plástico, uma taça de vidro, uma taça de cristal, simplesmente você abre essa garrafa de vinho e você prove, e é o que eu sempre digo, em meio à imensidão de vinho que nós temos hoje no mercado, qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que você gosta. Então as pessoas têm que aprender isso, o melhor vinho é aquilo que eu gosto. Então essa é a ideia de passar para as pessoas a simplicidade e a facilidade que se tem de aprender sobre o mundo do vinho. Olha, gente, claro que a gente vai estar cobrindo, né? O Senac vai estar cobrindo a palestra, então vocês fiquem de olho aí nas redes sociais do Senac para descobrir um pouco sobre o que o Sérgio falou nessa palestra. Você que não veio, que eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo também conseguiu ver a palestra. Mas você consegue desbloquear isso? Você falou que é um desbloqueio das pessoas acharem que o vinho é algo luxuoso, e que é, mas assim, que é acessível para todo mundo. Você consegue fazer ao Sim, final da. sim. Olha, eu vou assistir, viu, André? Depois de muitos anos falando sobre Porque eu isso, hoje a também tenho gente essa consegue visão. desbloquear. A gente desbloqueia. De uma forma muito lúdica, a gente passa a simplicidade que é o mundo do vinho. Simples assim. Então funciona super bem. No final, é muito prazeroso porque as pessoas falam: puxa vida, eu não sabia que o vinho era esse formato. Então, a partir de agora, eu vou conseguir entender melhor. Que eu brinco sempre, né? Que o vinho é um ser vivo que habita uma garrafa e nós temos o dever de libertá-los. Muito bom, Maravilhoso, muito muito bom. Ezio, na sua visão, o que diferencia um serviço comum de uma experiência gastronômica realmente memorável? Bom, vamos lá. O serviço comum é você entrega aquilo que é pedido, né? Ou simplesmente um tirador de pedido é um serviço comum. Quando você vai para um serviço de excelência, você vai nos detalhes. Eu acho que desde a recepção do cliente, percebendo ali o momento do cliente, tem cliente que vai para uma grande comemoração, vai o cliente que vai para um jantar, um dia a dia, o almoço do dia a dia, e você tem que se antecipar às necessidades. Eu acho que faz toda a diferença, né? Então, você entender esse momento do cliente faz com que esse atendimento se torne diferenciado, né? Se torne um serviço realmente direcionado, trazendo ali as técnicas que a gente aplica dentro de um serviço para entender o cliente e não esquecendo o toque humano, né? O humanizado. É esse o ponto. É você ir realmente de cliente a cliente, sentir o momento de cada cliente e ter esse toque humano.
Essa é a percepção que a gente tem que Hoje ter. se fala muito assim nas profissões, tô até fugindo aqui um pouquinho do roteiro, mas é porque é Uhum, uma curiosidade minha também. sim, Hoje se fala muito nas profissões desse lance da personalização, né? Todo mundo quer tudo exato. personalizado, né? Quer sua Uhum. roupa personalizada porque se torna único. Existe isso nesse campo gastronômico, no campo do vinho, existe isso. Você falou que Sem, o melhor vinho é aquele que a pessoa gosta de tomar, né? Seria isso o sem caminho? dúvida, sem dúvida. Quando você Sim. tem um cliente habitué dentro de um restaurante, você já sabe o que ele gosta, né? É você identificar ali qual que são as suas preferências, né? O que que ele realmente aprecia, né? E falando para o vinho, a primeiro atendimento que a gente tem para a gente entender o cliente, o Sérgio vai confirmar aqui comigo, é quais as suas preferências, né? Qual uva que o senhor mais gosta, né? Entender realmente, de fato, ali o que o cliente vem e gosta de apreciar no dia a dia. Pronto, você sabendo isso, você já tem um caminho totalmente aberto para fazer uma experiência e um atendimento fenomenal para aquele cliente que vai impactar no final. Vocês conseguem, tipo assim, eu gosto de uva doce, né, uva preta, e já consegue, sem pensar no vinho. Gente, vocês são Sim. enciclopédia, então, É, do vinho. a gente tem que. Existe uma diversidade muito grande hoje no mercado de vinho. Você tem uma ideia, existe no mercado alguma coisa em torno de 70 mil rótulos de vinhos no Brasil à disposição dos consumidores. E falando de Brasil, é um número gigantesco, 70 mil rótulos, né? Sim. Uhum. Fora, se pega a Europa, tem muito mais. Mas hoje a gente consegue captar realmente qual é a intenção do cliente, qual é o momento dele, qual é a festividade dele, e a gente começa a funilar isso com perguntas bem objetivas. A gente faz o cliente se abrir para o mundo do vinho e a gente entende o gosto dele. E dentro da carta que às vezes nós temos aí num bar, num restaurante, num hotel, ou mesmo o portfólio que nós temos numa indústria, uma importadora, a gente consegue alinhar essa ideia com aquilo que o cliente está buscando e aí sim a gente consegue personalizar esse atendimento, que eu sempre digo o seguinte: a gente tem que buscar uma conexão muito forte com o consumidor, com o nosso cliente, e a gente fazer um trabalho de excelência para ele. Então a gente consegue personalizar nesse formato aí. Gente, que bom. Daqui a pouco, quando a gente terminar, eu vou dizer aqui quais são as minhas preferências. Vamos dizer qual o Sim. melhor vinho para eu tomar. Claro, sem dúvida. Mas esse já está muito bom. Essa eu perguntei aqui pro Sérgio, ele falou, né, como adentrou no mundo dos vinhos e fez disso a profissão dele. E você, como você descobre que o que você faz pode te sustentar, pode te dar dinheiro? Por que que eu pergunto isso, gente? Uhum, Porque a gente está dentro de uma escola de educação profissional e uhum. às vezes as pessoas estão buscando a profissão dos seus sonhos, né? E às vezes um podcast como esse chega numa pessoa de, poxa, é isso que eu gostaria de fazer, é isso que vai me dar prazer, me deixar feliz. Então, eu costumo dizer que as pessoas elas têm que perder o medo, né? E aí, às vezes, a gente tem a ideia de só começar quando sabe. E esse é o, e É verdade, é esse é o grande verdade. erro, né? E a gente tem que ir descobrindo. Eu fui descobrindo. Eu fui ao longo da minha trajetória. Para quem não sabe, eu comecei como steward, né? Steward nada mais é do que a pessoa que lava todos os talheres e os pratos do restaurante ou É dentro do verdade. hotel. Então, assim, a minha Que nome curiosidade bonito, né? Stuart, E aí a gente vai pra... Stuart. E aí você vai É descobrindo. igual o concierge, né? Exatamente. E aí você vai vendo aquele mundo que você tem para desbravar e tem que ter curiosidade. E aí um ponto-chave, né? Sem preconceito, né? Você não pode ter Sim. preconceito de provar, de aprender, de descobrir e se aproximar de pessoas que entendem muito. Que foi exatamente o que eu fiz. Porque perto dos grandes a gente fica bem Exato. maior, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim: não é a minha função, não tô aqui para isso. E aí, às vezes, você perde a oportunidade de crescer, de se tornar um profissional mais completo, né? E isso vai te fazendo crescer dentro da profissão. É isso que vai te buscando para crescimento profissional e, obviamente, fazendo com que você tenha um crescimento de salário, né? Um plano de carreira para E isso. também descobrir aquilo que você realmente gosta, né? Exato. Dentro desse segmento. Eu vim fazer minha formação de sommelier já com 18 anos de profissão. Mas aí já tinha perdido o medo, já tinha descoberto o mundo do vinho, já entendia muita coisa, porque convivia muito com vinho, convivia com muitos profissionais, muitos sommeliers,
E aí você vai apaixonando por tudo isso. Eu sou um apaixonado do que eu faço. Amo alimentos e bebidas, amo gestão de restaurante, com toda a pressão que tem, É verdade. dificuldade, mas é algo gratificante. Quando a gente vê o cliente saindo feliz, saindo realmente satisfeito com o jantar ou com o almoço, é gratificante. A gente vê que vocês amam aqui. Tá vendo aqui, né? Mas assim, para os dois, assim, existe uma regra na harmonização? Hoje em dia a gente pode falar em liberdade gastronômica, descobertas gastronômicas, né? Vocês Muito aí. boa essa, hein? Não. A palavra harmonização, ela está sempre em evidência, né? Mas, particularmente, eu acho que E harmonização... principalmente quando se fala de vinho, de bebida, né? Exatamente, Uhum. mas o vinho está muito ligado a essa história de harmonização. Outras bebidas, não. Qualquer bebida vai bem em qualquer coisa, mas o vinho você tem que Sim, harmonizar. uhum. E eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra harmonização, porque eu entendo que quando você está harmonizando uma comida com vinho, você bloqueia muito a história do vinho. Então, se você não tem aquela comida que você acha que vai harmonizar, você acaba pedindo uma cervejinha, que vai bem com qualquer coisa. Então, eu gosto de usar a palavra combinar. Eu até brinco, né, quando as pessoas falam, Sérgio, esse vinho aqui harmoniza com o quê? Eu falo, ó, esse vinho não harmoniza com absolutamente nada, mas ele vai combinar com muitas coisas. E o combinar o alimento com a bebida, no caso que o vinho, é o momento que você está vivendo ali, com a pessoa que você está, com o ambiente que você está, com a memória que você quer ter desse momento. Então, acho que hoje as pessoas elas estão muito mais abertas a entender o mundo do vinho, cada vez mais esquecendo essa história do alimento perfeito com o vinho perfeito, porque o que a gente busca hoje, o que é? É você ter a sua vivência com o seu momento, com o vinho, com a comida que você escolheu. E você vai entender se isso combinou ou não. É como se você criasse uma digital, né? Uma impressão digital que é única para cada um de nós. Então, esse é o momento de você vivenciar esse vinho, essa comida, e aí sim você começa a entender cada vez mais esse mundo do vinho. E às vezes parar de comparações, né? Porque É. o prato de fulano tá lindo, tá harmonizando, tá bonito, talvez seja gostoso. Eu Exatamente acho isso. que o que eu tô gostando de descobrir com vocês é isso, que a individualidade ela é importante, né? Nesse mundo dos vinhos também, Sem dúvida. da combinação e não da Sim. harmonização. É. Sem dúvida. Né? Assim, como em todo e qualquer lugar. Então é muito importante a gente perceber que os nichos, os segmentos consideram o ser humano, porque eu acho que é isso também que faz com que toda e qualquer profissão ou todo e qualquer negócio ele se consolide, quando ele coloca o ser Uhum. humano dentro do centro desse processo. Você concorda com... Total. Tem uma palavra que ele usou, né, que eu costumo usar muito no serviço, né, de combinar. Eu acho que existe técnica, existe todo esse estudo, né, e conceitos, né, isso é fato, mas quando você vai para o dia a dia, o gosto pessoal de cada um não se discute. Não adianta você ir para dentro de um serviço e falar que isso harmoniza com esse prato por isso e aquilo, e aí você entrega aquilo para o cliente, não era aquilo que ele esperava, né? Eu acho que a harmonização perfeita é quando o cliente sente prazer no que ele está consumindo, no que ele está bebendo de vinho, que ele está harmonizando com o prato. Essa é a harmonização perfeita, quando o cliente sai satisfeito. Exatamente. Esse é o grande ponto. Gente, agora assim, em todo lugar existe modinha, né? Existe tendência, né? Há hoje uma tendência, uma moda no consumo de vinhos no Brasil, na opinião de vocês? Olha, o que a gente nota hoje, assim, falando de Brasil, por exemplo, o frisante, né, que é a porta de entrada aí para o espumante, né? Então, o frisante é algo que está caminhando muito bem. Qual a né? característica do frisante? A frisante, ele é um pouco... É a frisante. o frisante é um Ah. pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, né, do que o próprio espumante. Né? Normalmente a gente consegue no frisante elaborar num teor alcoólico bem mais baixo, né? Então é a porta de entrada, mas de uma forma mais tranquila, mais suave, mais refrescante e tal, inclusive, né? E para esse clima aqui, né, nordestino, é perfeito, né? Então ele passa de ser uma tendência para ser uma realidade hoje o vinho frisante. E também
que é uma tendência, mas as pessoas estão começando a descobrir agora, tem mais algumas situações. Por exemplo, o vinho Orange, né, que é o vinho laranja, ele tem toda uma história de mais de 2.000 anos, né? O espumante zero álcool, né? Tá muito forte, e o vinho desalcoolizado. Então, são nichos de mercado que não vai atrapalhar em nada, digamos, o vinho normal, mas esses produtos vêm agregar um novo consumidor, um novo apreciador no mundo do vinho. O vinho laranja, fiquei curioso. Ele é com a laranja ou não? É só algo artificial? Continua sendo com a uva ou é uma mistura da uva com a laranja? Não. Quando a gente Essa fala dúvida de muito vinho, frequente, é uma pergunta frequente, mas vinho é 100% uva, né? Aham. Então, o vinho Orange, ele vem de uma situação mais ou menos de 2.000 anos atrás, onde o pessoal colhia as uvas, as castas brancas, colocava em ânforas de barro, e lá ia ser feita a fermentação. E lá eles chamavam, 2.000 anos atrás, de vinho. Mais ou menos em 1940, a Itália resolveu recriar essa história desse vinho em ânfora. E aí foi muito interessante que conta a lenda que quando tiraram esse início do vinho dessa ânfora e começaram o processo de clarificação e aí o processo de verificação, alguém falou, nossa, mas ele tem uma cor laranja. Então referente à coloração, né? Exatamente isso, né? E aí, se a gente está falando de 1940, falando de 80 e poucos anos, quando a gente transforma isso hoje, como a gente consegue elaborar um vinho orange ou um vinho laranja? Com uma casta chamada praticamente moscatel, e as cascas, ela fica em contato em média 90 dias. Então, a casca junto com o mosto cria-se essa mesma aparência do vinho laranja, ele sai com essa tonalidade. Então, é o grande negócio hoje no mercado, o vinho orange. Mas não tem nada a ver com laranja, com a fruta, com Eu já estava super essência, curioso porque é uma das minhas absolutamente frutas. nada. Eu já estava super curioso porque é uma das minhas frutas preferidas. Eu adoro suco de laranja. Então esse vinho aí vai ser bom pra mim. Tá ligado realmente à cor que esse vinho finaliza, tá? Um tom Mas alaranjado. é uva. Uva, 100%, né? 100% uva. Um tom alaranjado, né? Você consegue, isso. nesses ambientes que você atende, Ezio, perceber essa tendência? O que eles têm pedido mais? Eu acho que ao longo dos anos a gente vem percebendo uma mudança muito grande, né, do perfil do consumidor, né? Mais recentemente, até o Sérgio falou aqui sobre o vinho zero álcool, sobre o espumante zero álcool, e isso tem sido uma tendência de procura, não somente para dentro do vinho, né? Mas na maioria das bebidas hoje em dia, até por conta dessa questão da saúde, né? A preocupação do ser humano hoje com a saúde e tudo mais. E a gente que trabalha com o ramo de alimentos, de bebidas, a gente tem que estar buscando realmente entender um pouco mais sobre esse mercado. E isso é algo que a gente vem estudando muito e vem percebendo dentro do perfil do consumidor. Mas a gente percebe, realmente, como o Sérgio falou, que é uma porta de entrada para o mundo do vinho, e quem está procurando realmente entender mais, provar sobre vinho, é sempre mais fácil você ir no vinho um pouco mais adocicado, né? Mais Sim. o residual de açúcar um pouco maior, Sim. como os moscatéis, né? O espumante moscatel, hoje em dia, hoje aqui, que eu falo no Piauí em si, é um dos campeões de venda. Então, o espumante moscatel é um dos campeões de venda quando a gente fala de vinho, né, em mesa. E os vinhos tintos são sempre os vinhos mais leves, são os vinhos jovens, né? E aí a parte dos vinhos mais complexos, estruturados, aí é realmente para quem realmente já aprecia o mundo do vinho, já tem ali um conhecimento mais aprofundado e gosta realmente desse perfil de vinho. Mas é nessa linha que o Sérgio falou mesmo, a gente que está vivendo aí o dia a dia dentro dos restaurantes, é esse perfil que vem crescendo muito, principalmente para cá para o Nordeste, principalmente. O público ele tá mais curioso, assim, mais aberto? O que mudou Muito. nos últimos anos? Muito. Muito. Eu vejo assim que nos últimos... Tá tipo eu, assim, querendo saber se é vinho de laranja? Sim, exatamente. Eu vejo assim que o pós-pandemia, né, cresceu demais a curiosidade das pessoas em conhecer esse mundo do vinho. As pessoas estão mais presentes em eventos, em treinamentos, buscando os cursos, né, realizando aí, construindo confrarias. Então elas estão ávidas realmente a buscar informação sobre o vinho. Isso é muito bacana de a gente ver, né? Eu creio que sim. E os restaurantes e os hotéis investindo bastante nessa parte, Sim. né, de conhecimento, de trazendo treinamento para suas equipes.
E isso acaba fazendo com que o consultor gastronômico ele traga também para dentro do próprio mundo ali do restaurante situações onde o cliente começa a ter curiosidade cada vez mais, né? Mas a gente vem vivendo aí uma popularização do vinho, e isso traz também aplicativos hoje em dia, Sim. podcasts, né? Não, Falando sobre vinho, Sim, sim. né? Revistas e como o próprio Sérgio aqui, o nosso grande palestrante, e também essas palestras que traz essas curiosidades, né? E E aí o desmistifica algumas coisas, né? cliente chega muito mais sabendo hoje em dia. Então, uma grande responsabilidade da equipe de restaurante hoje em dia é saber sobre verdade. vinho, porque senão vai falar alguma bobagem. E tem uma coisa muito legal nessa história, que a mulher, ela tá hoje numa evidência incrível no mundo do vinho. A mulher é a mais participativa hoje no mundo do vinho. Praticamente existe um dado que 64% de todo o vinho comprado no Brasil, a compra é realizada por uma mulher. Que interessante. É bem interessante. Então a mulher cada vez mais está inserida no mundo do vinho, cada vez mais ela está comprando vinho para casa, ela é a pessoa que hoje está escolhendo o vinho numa carta de um restaurante, de um bar, ela está num supermercado na gôndola escolhendo o vinho, então isso é muito interessante. As né? mulheres são imbatíveis, né? A gente não hoje- pode Não, negar. isso é legal, isso é legal. São dados, né, realmente de uma pesquisa Brasil que começou no meio da pandemia, e que hoje reflete a realidade do que está acontecendo. É bacana essa informação aí. Muito. Você consegue, assim, pensar em algo, porque você falou já 2 vezes sobre a pandemia. Você consegue, assim, na sua opinião, claro, determinar por que houve uma mudança no período pós-pandêmico? O que você acha que por que foi? Eu acho que as pessoas começaram a reviver alguma coisa que, de uma certa forma, nós perdemos. Que a gente vê muitos. A gente perdeu um pouco do conceito família. E com a história da pandemia, Que todo mundo teve que as ficar pessoas junto, tiveram né? que ficar juntos, né? Se readaptando a viver em família, a ter experiência em família, e aí o vinho começou a tomar uma proporção diferenciada, né? Olha só que interessante, foi um caos toda essa Sim, situação, mas que trouxe alguma coisa assim bem bacana, bem prazerosa para todo mundo. Então, eu, de uma certa forma, eu vejo isso num formato muito importante, né? Que trouxe a união um pouco mais da família. E o vinho faz parte disso, porque o vinho é o momento família, o vinho é o momento celebração, o vinho é o momento amigos, festas, né? Então, momentos que a gente precisa estar com alguém que a gente gosta para fazer esse brinde. dividindo essas experiências, né? E Exatamente. no Nordeste, especialmente no Piauí, assim, como tem entrado nesse mapa do vinho, né? Nesse mapa da experiência gastronômica, na opinião de vocês, do Ezio especificamente, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei uns 2 anos atrás, mais ou menos, né, André? Que foi na implantação do Hotel Monan. E aí a gente já vem com uma pesquisa muito forte como vou montar a carta, né? Lugar quente, né? Eu Sim. preciso ter vinhos frescos, espumantes, Sim. né? O pessoal tá acostumado com o tanino do vinho tinto, como é que eu vou trazer? Então eu Tomar em fiz temperatura ambiente tomar em aqui é temperatura- tranquila? a temperatura temperatura ambiente. aqui? Colocar o balde de gelo com vinho tinto, né, Sérgio? Que a gente vem estudando já o mercado antes mesmo Sim, sim. de abrir, né? Interessante, né? Isso. E aí, o tinto era muito mais consumido no Nordeste. Eu cheguei em João Pessoa faz mais ou menos uns 6 anos, e aí a gente via essa tendência para o vinho tinto, e isso foi mudando, como a gente falou aqui, ao longo dos anos, e vinhos pesados, né? Mas não era em todas as mesas que você via vinho no restaurante. Era muito cerveja. Muito cerveja, né? Então a gente teve que fazer um trabalho muito bem feito, teve que trabalhar realmente a parte do sommelier para indicar o vinho, para mostrar um caminho diferente de uma experiência para o nosso cliente. E isso tem tudo a ver com a técnica, né? Você começa a receber o teu cliente com uma taça de espumante. Já é um grande ponto. Né? E aí falar assim, peraí, vamos aguçar a curiosidade desse cliente, Sim. né? Então, você recebendo com uma taça de espumante, mostrando que ele é uma boas-vinda para ele, e ele vai provar aquele espumante e vai criar curiosidade. Poxa,
por que não vamos no espumante, né? Ou então vamos pedir um Subir vinho, mais um degrauzinho. né? Então a gente foi percebendo isso, foi mudando o consumo e hoje eu vejo o piauiense em si, quase todas as mesas hoje no jantar, propriamente no almoço, que era algo totalmente difícil você ver as pessoas, né, consumindo uma bebida alcoólica na hora do almoço, porque tinham que voltar para o trabalho. Sim. E hoje o vinho ele faz parte disso, né? Ele é mais um alimento à mesa, né? A gente fala dessa forma. E o crescimento é muito grande. Então, ir apreciando e descobrindo novos sabores, novos estilos de vinho. Vem muito nessa crescente, tá? Dessa forma. É interessante você falar sobre todo esse estudo, sobre toda essa pesquisa, porque eu vou entrar aqui, de acordo com o roteiro, num ponto que é sobre a formação. Né? A gente está dentro de uma escola de educação profissional, não tem como a gente não falar de educação, Com de certeza, formação, com né? certeza. E aí falar sobre a importância dessa formação no mundo do vinho, né? Que quem quer entrar no mundo dos vinhos, se tornar um sommelier, um grande sommelier, como vocês. Qual a importância disso? Bom, essa é a grande importância de você cada vez... Essa é talvez a coisa mais importante, Cada vez mais você está inserido nesse mercado, está junto com uma entidade, né, renomada como o Senac aí, que tem uma base, tem uma estrutura de ensinamento incrível. E eu posso falar isso porque eu sou filho do Senac, Você tem né? propriedade, né, Sérgio? Todos os meus cursos eu fiz no Senac, tive o prazer de ser docente do Senac São Paulo durante 6 anos, né, nos cursos de coquetelaria, de vinho e tal. Então é muito importante. E hoje o profissional que está querendo entrar no mercado de vinho, ele não pode parar só num curso de vinho. Ele tem que estar fazendo especializações. Então, se partiu de um curso básico de vinho, vai partir para um sommelier, daqui a pouco você tem que entrar no mundo de sommelier de destilados, de chá, de azeite, de cerveja, você tem que fazer lá um curso de barista para entender sobre café, você tem que fazer um curso de coquetelaria, porque tudo isso está unido, né? Hoje o cliente que chega, que senta a uma mesa, ele espera que aquele profissional, ele espera que o sommelier, ele entenda não somente de vinho, mas ele entenda de fato o que acontece dentro Exatamente. da Inclusive operação. de celular, né? Para fazer a foto do povo tomando vinho na mesa. Exatamente. A gente fez isso. Então, eu digo sempre o seguinte, uma vez que você apertou o botão para começar a entrar nesse segmento, você não pode mais parar. Você tem que estar toda hora buscando uma certificação diferente, fazendo curso, lendo, se possível, estar em contato com outros profissionais de outras regiões, né? Se você puder conseguir estar viajando para conhecer uma vinícola, conhecer um vinhedo, que eu vou até mostrar hoje para o pessoal o que é um vinhedo, isso é muito importante. O profissional ele tem que estar se capacitando todos os dias. Olha, a palestra vai ser bem interessante, viu, Sérgio? Legal, vai ser bem. Ézio, para quem já está no mercado, né, como continuar se aperfeiçoando, continuar se destacando, evoluindo? Pesquisando, né? Eu acho que quando a gente eu trago alguns treinamentos para dentro de brigadas, né? Eu sempre falo, olha, eu estou trazendo para vocês aqui, abrindo um mundo para que vocês pesquisem. Porque não para naquele treinamento. O mundo do vinho, o Sérgio falou agora, o vinho é vivo, a gente tem que, né, Sérgio? E o mundo do vinho, ele é muito vivo, né? Ele é muito dinâmico. Então, hoje, o que você perguntou anteriormente, é uma tendência, amanhã já pode não ser. Sim. E é como a vida hoje na nossa sociedade. Tudo muito rápido, tudo acontece, tudo é novidade. E a gente tem que estar imerso, pesquisando, né, trabalhando para que, entendendo com qual produto a gente trabalha, é muito específico. Eu costumo até brincar lá no hotel. Às vezes eu estou pesquisando sobre um produto, quando eu vou olhar o computador, tem sei quantas abas, porque um assunto vai puxando o outro. É verdade. E aí Sérgio, aí você vai ter que fazer, peraí, deixa eu fechar de novo, porque daqui a pouco trava. E é essa curiosidade que você tem que ter. O mundo do vinho, ele é muito complexo, né? Ele é muito amplo, né, e profundo, né? A gente fala que é muito amplo e profundo. Então você tem que se dedicar mesmo, tem que fazer especialização, né? Além de toda a trajetória prática que eu tive que fazer formação e eu achava que sabia alguma coisa. E quando eu fiz o curso, não... A gente descobre que não sabe eu acho nada. que quanto mais a gente estuda, né? Isso Quanto mais é a gente vai descobrindo quão pouco a gente sabia. Exato, e é gratificante demais você saber isso, né? Porque te abre possibilidades de ser um profissional cada vez melhor.
É esse o grande ponto. Então, ó, você que está assistindo a gente, que quer entrar no mundo dos vinhos, tá? Você inferniza o Senac aí nas redes sociais. Porque o André vai fazer elaborar o plano de curso para lançar os cursos relacionados aí a esse segmento. Gente, olha, foi um prazer ter vocês aqui. Poxa, maravilhoso. Um prazer imenso mesmo, assim, conhecer sobre isso, fazer com que as pessoas, através desse podcast, conheçam também sobre isso e de repente se interessem pela profissão. Mas eu brinco aqui que não é só o Jô, nem a Marília Gabriela que tem o bate-bola, não. Eu também faço, tá? Que tinha, né? O Jô que tinha. Mas também faço, então vou fazer aqui com vocês, tá bom? Então, um vinho inesquecível. Cara, um vinho inesquecível, eu não vou conseguir agora saber realmente a questão de rótulo, não, mas acho que o vinho inesquecível foi nessa viagem que eu fiz para a Serra Gaúcha, que eu tive a oportunidade de ser servido um vinho direto da barrica lá. E nesse momento o enólogo fala, ó, esse vinho é isso, aquilo. Então, se eu puxar para minha memória de 20 anos atrás, eu ainda sinto o cheiro e o gosto desse vinho. Isso foi há 20 anos? 22 anos atrás. Então foi realmente inesquecível, muito Ézio. bom, né? Olha, assim, vinho inesquecível não foi um vinho propriamente que eu provei e comprei, até porque não tinha poder aquisitivo para isso, tá, pessoal? Isso foi mais ou menos uma prova junto com um cliente que foi um Petrus. E isso, para quem conhece de vinho, o Petrus é o mais caro. É como se você tivesse... tá lá entre os... bebendo ouro, né? Líquido, né? Então, assim, é um dos ícones de vinhos no mundo, né? Eu acho que se não o primeiro, né, Sérgio? E aí ficou marcado, né? Porque estava também na minha trajetória de aprender. Esse mito em torno desses vinhos, né? E isso foi realmente marcante para mim, pelo vinho em si, né? Mas a gente não tem assim uma preferência ou tem algo que... Eu sempre gosto de dizer que o que traz mais prazer no mundo do vinho é você descobrir. Exatamente. Para mim, é a descoberta descobrir coisas novas. Esse é o melhor. Interessante. Um erro comum de quem está começando? Eu acho que um erro comum de quem está começando é tomar sempre o mesmo tipo de vinho. A gente tem que explorar o vinho e aprender. Porque você chega no supermercado, você vai no modo vinho, você sempre pede o mesmo. Olha, eu gosto de Pinot Noir. E o Pinot Noir, você leva o Pinot Noir. Daqui uma semana você volta, olha o Pinot Noir, e você pega o Pinot Noir. Daqui um ano você fala, nossa, olha o Pinot Noir. Então, o maior erro é as pessoas tomarem sempre o mesmo vinho. Gente, vamos conhecer coisa diferente. É verdade. Concorda? Eu vou muito na linha do que o Sérgio falou. Prove sem preconceito, pessoal. Prove sem preconceito, é isso. Vinho caro é sempre o melhor? Ferruzzi? É Ferruzzi? Você falou? Petruzzi. Vinho caro é sempre o melhor? De forma alguma. A gente vê, infelizmente, hoje, muita gente tomar rótulo e esquecer do vinho. Então, a gente tem que começar a esquecer um pouco a questão do rótulo e entender de fato o que é o produto, o que é esse líquido aí. Então, realmente, o vinho caro não é o melhor vinho. É mito. É mito, total. Com certeza, absoluto. Um conselho para quem quer aprender mais sobre vinhos? Eu gosto sempre de citar 3 coisas do mundo do vinho. Para a gente aprender vinho, começar a entender vinho, nós temos que ler o rótulo, ler contra-rótulo e abrir a garrafa e provar. Exatamente isso. Nesse caminho mesmo. Muito bem, muito bem. E cadê minha garrafa de vinho? Claro. Gente, olha só, esse foi mais um SenaCast, o podcast do Senac Piauí, recebendo aqui 2 grandiosos especialistas do mundo dos vinhos, o Sérgio Cruz, que está aqui no Senac Piauí também para participar de outros movimentos, e o Ézio Ferreira, que tem se destacado aqui no mercado piauiense da hotelaria, alimentos e bebidas. Você que está nos acompanhando sabe que tem já várias temporadas, aliás, outra temporada que você pode acompanhar nossos episódios. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. Cara, obrigado por essa oportunidade, estar aqui na casa, no Senac, é sempre muito válido. Gente, quer aprender, quer fazer um curso bacana com profissionais dedicados, vem pro Senac Piauí. Vem pro Senac Piauí, gente. Esse foi mais um SenaCast. Obrigado e até o próximo episódio.